programa de hoje, reportagem especial para lembrar o Dia do Servidor Público, 28 de outubro. Eu me considero com uma responsabilidade muito grande, né? E me considero, dentro da minha pequena parcela do que eu posso contribuir, como uma pessoa que ajuda de alguma maneira o país a ser melhor. A ação do MPT condena Banco Santander a pagar R$400 mil por assédio moral. A empresa foi processada pelo Ministério Público do Trabalho após comprovação de denúncia de cobrança abusiva de metas e exposição de funcionários a ameaças e situações humilhantes e vexatórias. Empresas exigem exame toxicológico no ato da contratação. Afinal, a prática é permitida? Não é proibido, não há uma legislação específica que proíba esse exame, o exame toxicológico. Só que tem que tomar cuidado com relação à forma de admissão e função que o trabalhador vai desempenhar. E na agenda cultural tem entrevista exclusiva sobre a nova coordenadoria MPT socioambiental. Nossa política é uma política de antidesperdício, a utilização dos recursos naturais de forma muito racional. Não saia daí, o programa de hoje está imperdível. Está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Como você se sentiria se no ato de uma entrevista de emprego te pedissem para fazer um exame toxicológico? Ou seja, aquele que tem por finalidade detectar indícios de exposição ou consumo de substâncias tóxicas. Segundo a Constituição Federal, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E se por um lado fazer o exame pode significar invasão de privacidade, por outro existem profissões que exigem a sobriedade dos profissionais, por colocar em risco a vida de outras pessoas. Afinal, o exame é ou não é permitido? Apesar do exame toxicológico ser feito por algumas empresas durante o processo de contratação, o assunto é polêmico e divide opiniões. Eu acho válido porque, afinal, a empresa tem que garantir, uma certa segurança para quem está trabalhando também. E também eu acho que pode ser até uma forma de ajuda, a pessoa ter uma consciência de que isso está realmente prejudicando ela. Eu consideraria uma invasão de privacidade. Eu acho esse exame justo. O empresário tem que saber que funcionário ele está contratando. O problema das drogas no Brasil é um problema imenso e não se pode, então, ser assim, leviano de falar, não, coitadinho tem clínicas, tem programas sociais, políticas públicas, não é o empresário que tem que segurar essa. O exame toxicológico pode ser feito de diferentes formas. O uso de substâncias tóxicas pode ser detectado por exame de sangue, exame de urina e até mesmo pelo suor. Basta que o laboratório tenha uma amostra de fluidos corporais do paciente. Esse tipo de exame geralmente é exigido antes da contratação de alguns profissionais, como, por exemplo, pilotos de avião, motoristas e operadores de máquinas empilhadeiras, conforme explica este advogado trabalhista. Não é proibido, não há uma legislação específica que proíba esse exame, o exame toxicológico. Só que tem que tomar cuidado com relação à forma de admissão e função que o trabalhador vai desempenhar. Por exemplo, um trabalhador que venha a ser motorista de transporte público, lotações, coletivos, ou então o transporte de valores nas estradas, os caminhoneiros, um operador de máquina, de empilhadeira, precisa de concentração total e utilizar o intelecto. Este jovem que já precisou fazer o exame antes de ser contratado para trabalhar em uma empresa, revela que se sentiu invadido. Há 2 meses atrás eu tive que fazer o admissional, até aqui pertinho, para saber se realmente eu não fumo, eu não uso drogas, para poder estar pegando a vaga. Eu acho que a empresa não tem esse direito, entendeu? De só me admitir se eu não for usuário de droga, por exemplo, se eu não fumo, se eu não bebo. Eu acho que a empresa não tem o direito de saber isso da minha vida. Em 2012, o Conselho Federal de Medicina publicou um parecer proibindo a solicitação de exames para saber se o empregado ou o candidato fazem uso de drogas ilícitas ou medicamento controlado sem consentimento. A publicação se pautou no artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer algo que não esteja previsto em lei. E cita ainda o Código Civil,
que declara incapaz a determinados atos a pessoa viciada em tóxicos. O parecer destaca ainda que não cabe à empresa realizar exames para detectar a presença de álcool ou drogas, por se tratar de uma postura discriminatória. Todos os exames, a solicitação, sabendo da finalidade, qual que não vai causar prejuízo para o trabalhador ou para o paciente, então o Conselho aprova desde que seja com consentimento livre, esclarecido dos riscos, benefícios e malefícios que vai causar esse exame com relação à própria saúde desse paciente ou trabalhador. Pedem para fazer o exame e ele não sabendo que vai ser feito o exame toxicológico é realizado, que pode pegar, né, um exame de sangue, dá para saber isso aí. Ele pode se sentir prejudicado e com a promessa de emprego ele pode solicitar ou uma indenização na Justiça do Trabalho, né? Ou então, seria mais um caso uma indenização por danos morais, porque teve aquela perspectiva do emprego e por causa de um exame toxicológico feriu a intimidade dele. Pesquisas revelam que 11 milhões de brasileiros são servidores públicos, profissionais que dedicam o trabalho em prol da sociedade. E como o dia 28 de outubro é o dia deles, nós fizemos uma reportagem especial sobre os direitos e deveres desses trabalhadores previstos na Lei 8.112. Um trabalhador que tem como patrão o governo, mas também é conhecido como empregado do povo. Esse é o servidor público, aquele que ocupa legalmente um cargo público. 11 milhões de brasileiros são servidores públicos, quase um terço trabalha em órgãos públicos federais, como situados aqui na esplanada dos ministérios em Brasília. O restante trabalha em estados e municípios. Para entrar na área, é necessário passar por concurso, que mesmo concorrido, atrai milhões de pessoas, como diz este professor de cursinho. Em Brasília, os dados que nós temos, 350 mil pessoas estudam diariamente para concurso público. No plano federal, são 12, 13 milhões de pessoas que diariamente buscam as vagas que para este ano estão estimadas em 300 mil vagas. Rayan é um deles e explica o motivo. Principalmente pela estabilidade, porque hoje em dia, aqui, principalmente em Brasília, não tem estabilidade quando você vai... Eu, por exemplo, sou professor, trabalho numa escola particular, acabaram de comprar o colégio e a gente não tem certeza se vai ficar, entendeu? Então, fica esse meio termo. E no serviço público você tem a estabilidade, você está garantido de que vai ter aquele saláriozinho no final do mês e tal. Sérgio é servidor público federal e diz que teve que se preparar muito para ser aprovado. Comecei a estudar no começo sozinho, né? Dei muita cabeçada, né? Como a gente costuma dizer, muito tiro errado, né? Muita coisa, muitas tentativas erradas, por assim dizer, até começar a pegar um pouco o eixo da coisa, começar a perceber qual era o melhor material e começar a me preparar. E aí estudei aí de março até abril, fiz a prova da SUDECO no final de junho e, graças a Deus, fui aprovado. E o posto alcançado com muito esforço é motivo de orgulho. Eu me considero com uma responsabilidade muito grande, né? E me considero, dentro da minha pequena parcela do que eu posso contribuir, como uma pessoa que ajuda, de alguma maneira, o país a ser melhor, a crescer, enfim. Dentro daquilo que eu posso fazer, dentro daquilo que são as minhas atribuições. E eu me sinto muito feliz por isso, me sinto muito realizado em poder fazer isso. Diferente da maioria dos trabalhadores, que é amparada pela CLT, o concursado tem legislação própria. Na esfera federal, por exemplo, as regras são definidas pela Lei 8.112. A Lei 8.112, ela dispõe sobre a obrigatoriedade do concurso público, sobre a nomeação, posse e exercício de seus servidores, dispõe sobre o provimento de cargos públicos, define o que é um cargo público. O advogado explica que o servidor público tem direitos parecidos com os do trabalhador comum, como férias e 13º, mas não tem direito ao seguro-desemprego e FGTS, por exemplo. O servidor público estatutário não tem direito ao FGTS, porque o FGTS ele foi criado justamente para minimizar os efeitos da demissão sem justa causa. Tanto que o único empregado que pode sacar o FGTS é aquele que foi demitido sem justa causa. Como o servidor público ele tem estabilidade, não haveria necessidade de ter FGTS. Esse é o significado que o legislador quis de não criar esse instituto para o servidor público estatutário. De acordo com a legislação, há outros direitos, como isonomia, ou seja, igualdade de salários para quem exerce os mesmos cargos e funções,
remuneração não inferior ao salário mínimo e ainda indenizações, gratificações, ajuda de custo para mudança de domicílio e adicionais. Há também alguns deveres, entre eles, trabalhar com zelo e dedicação, cumprir somente ordens superiores legais, guardar sigilo sobre assuntos da área em que trabalha e ser assíduo e pontual. E aí, ficou interessado? Quer se tornar um servidor público? O professor Grangeiro e o Sérgio têm algumas dicas. Primeiro, tem que escolher a carreira pública pela vocação, pela afinidade, pela formação, pela experiência. Porque tem muita gente buscando a carreira pública apenas pelo salário. E aí vai querer trabalhar no Banco Central, por exemplo, detestando exatas. Pesquise bem sobre os materiais que você vai adquirir, né? E arme uma boa estratégia de estudos. E, enfim, e persista. Só existem dois tipos de candidatos, os que passam e os que desistem. Porque todo mundo passa em concurso público. Uns demoram 2 meses, outros demoram 2 anos, alguns demoram 4 meses, outros demoram 4 anos. Mas se ele for focado, disciplinado, ele passa. Parabéns a todos os servidores públicos do Brasil. A seguir, a ação do MPT condena Banco Santander a pagar R$400 mil por assédio moral. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. Banco Santander é condenado após ação movida pelo MPT em Maceió ao pagamento de R$400 mil por assédio moral. A empresa foi processada após comprovação de denúncia de cobrança abusiva de metas e exposição de funcionários a ameaças e situações humilhantes e vexatórias. A reportagem é de Rafael Silva. Comecei a receber ameaças, xingamentos, ofensas. Pangaré era um elogio. Quando eu via Pangaré era algo, legal, me chamou só de Pangaré. Todo tipo de expressão de baixo calão a gente conhece. Situação que trouxe prejuízos à vítima. Eu não sei, não consigo explicar a sensação, foi muito terrível, foi muito ruim. A minha relação pessoal foi muito atingida. Atormenta simplesmente a tua vida, muda toda a tua vida, muda a tua rotina. É ruim, eu não desejo isso para ninguém. Era um assédio. Assédio moral é a exposição dos trabalhadores a situações constrangedoras e humilhantes, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho. É o conhecido psicoterror ou bullying no trabalho. É uma forma de tratar os trabalhadores além das suas forças, exigindo deles muito mais do que um comprometimento com a lealdade do contrato. O assédio moral traz à tona outro problema: a falta de legislação específica. Não há uma legislação específica no campo das empresas privadas tratando da questão do assédio moral. Isso é tratado sob o ponto de vista do abuso do poder diretivo, é tratado sob o ponto de vista de uma indenização por danos morais causados a esse trabalhador vítima do assédio. Há projetos tramitando no Congresso, tratando especificamente a matéria. Há algumas legislações estaduais isoladas, mas não há uma lei federal, nacional tratando da questão. No ano passado, foram registrados 3.600 casos em todo o país. As principais vítimas são mulheres, negros, idosos e obesos. Entre os principais motivos estão metas abusivas, necessidade de aumentar a produtividade, competição exagerada e tentativa de forçar pedido de demissão. Mas atenção, um ato isolado de humilhação não é considerado assédio moral. Num ato isolado, a pessoa pode sofrer uma humilhação, a pessoa pode cometer um ato que se configure até um crime, mas não assédio moral. Assédio moral, eles são atitudes reiteradas contra a vítima do assédio. Um ato por si só não configura assédio moral. A Justiça de Maceió condenou o Banco Santander ao pagamento de R$400 mil por assédio moral.
A empresa foi processada pelo Ministério Público do Trabalho após comprovação de denúncia de cobrança abusiva de metas e exposição de funcionários a ameaças e situações humilhantes e vexatórias. Esta psicóloga explica que o assédio moral pode trazer danos irreparáveis. Existe uma série de prejuízos. Eles podem ser tanto físicos quanto psicológicos. A pessoa que sofre assédio moral, ela pode desenvolver problemas de gastrite, problemas dermatológicos e na área mais psicológica pode desenvolver insônia, depressão, transtornos ansiosos e muitos outros. E para o trabalhador que se sentir lesado, a dica é: denuncie. Basta acessar o site do MPT e preencher o formulário. O processo é rápido, sigiloso e pode ser anônimo. Quem curte o nosso programa já conhece o quadro Recado para o Chefe, um espaço democrático onde o funcionário manda uma mensagem para o patrão. E se você ainda não conhece, vale a pena conferir. Pô, chefe, me dá uma folga aí, tô precisando descansar. Chefe, só quero te dizer que você é nota 1000, viu? Melhor não tem. Chefe, aumentei minha hora de almoço, tá muito pouco. São muitos os casos de profissionais contratados para exercer determinada função de uma categoria e acabam executando outra simultaneamente, gerando um desequilíbrio no contrato de trabalho, o que é proibido por lei. Isso é o que chamamos de acúmulo de função. Veja mais detalhes na reportagem de Emília Bisotto. Muitas pessoas ainda confundem acúmulo de função com desvio de função. Desvio de função. Você é contratada para exercer uma determinada atividade, né, em uma empresa e no decorrer do teu contrato você é levada a exercer uma outra atividade dentro do quadro funcional. Já o acúmulo de função? Acúmulo de função ocorre quando o empregado, que é contratado para exercer uma função específica em determinada categoria, depois que ele é contratado, ele passa a exercer uma outra função em concomitância. Situação vivida por esta mulher que prefere não se identificar. Eu fui contratada para ser recepcionista de uma empresa, né? E no início eu até exercia essa função de recepcionista, atendia telefonema, atendia as pessoas que chegavam na empresa. Só que depois o meu chefe começou a me pedir coisas particulares. Eu não recebia nada mais por isso, nem na carteira, nem nenhum outro tipo de remuneração por isso, e muito menos o reconhecimento por isso. Muito pelo contrário, muitas das vezes eu tinha que ficar até além do meu horário para poder fazer as coisas pessoais. É perfeitamente possível se comprovar que há acúmulo de função e aí pedir ao judiciário que condene o seu patrão a pagá-la um acréscimo no seu salário em razão desse acúmulo. Tanto o acúmulo quanto o desvio de função especificamente não estão previstos na CLT, mas a consolidação das leis do trabalho é clara quanto aos prejuízos que não podem ser causados ao trabalhador. Ela vai preencher a lacuna que a CLT não traz essa previsão. O que ela proíbe é exatamente isso. A CLT proíbe que o contrato de trabalho, por iniciativa do patrão, gere desequilíbrio e prejuízo ao trabalhador. E o acúmulo de função, não tem dúvida, gera desequilíbrio contratual. O Ministério Público do Trabalho já ajuizou diversas ações contra empresas que exigem que funcionários acumulem função, descumprindo assim os deveres descritos no contrato de trabalho. Este advogado explica que o trabalhador deve ficar atento à convenção coletiva da categoria e ao contrato de trabalho. As convenções coletivas, que são leis entre as categorias, ela substitui essa lacuna da CLT. Existem convenções coletivas, como por exemplo, a Convenção Coletiva dos Trabalhadores em manutenção, dos mecânicos em manutenção de geradores e motores e uma série de categorias nesse sindicato, que lá tem uma previsão por acúmulo de função que é o clássico. É o funcionário que é mecânico,
mas que ele mesmo dirige o carro para deslocar e prestar serviço ao cliente. Lá tem uma previsão de que aquele mecânico que dirige o próprio veículo, que para fazer a sua locomoção até o ponto de atendimento do cliente, ele tem o direito a um adicional de 20%. Está lá na CCT dele. E assim, a maioria das categorias profissionais, dos sindicatos, das CCTs, prevêem, de certa forma, uma compensação por adicional de acúmulo de função. Ainda nesta edição, entrevista exclusiva com a Procuradora do Trabalho, Simone Rezende, coordenadora do MPT Socioambiental. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Preservar o meio ambiente é um dever de todo cidadão e o exemplo deve vir de dentro para fora. Hoje você vai conhecer a nova coordenadoria do Ministério Público do Trabalho, MPT Socioambiental. A intenção é contribuir para um meio ambiente equilibrado por meio de adoções de condutas ecologicamente corretas nos procedimentos da instituição. Se interessou? Então fique com a gente para conferir a entrevista aqui no estúdio do nosso programa com a Procuradora do Trabalho, Simone Rezende. Roda a vinheta. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a Procuradora do Trabalho, Simone Rezende, a coordenadora nacional do MPT Socioambiental, que é uma nova coordenadoria. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao Trabalho Legal. Obrigada. Gostaria que a senhora falasse sobre a importância da Comissão de Gestão Ambiental ter se transformado em uma coordenadoria. O MPT, de longa data, vem tratando essa questão da gestão ambiental dentro do âmbito interno, né? Desde 2009 foi criada essa Comissão Nacional de Gestão Ambiental para gerir o nosso público interno, fazendo campanhas, atividades. Nós fizemos até hoje monitoramento das ações socioambientais e agora percebeu-se que era o momento de consolidar essas conquistas todas. E aí transformou-se essa Comissão Nacional de Gestão Ambiental num programa maior, que é a Coordenadoria MPT Socioambiental. E de que forma o MPT, que já vem atuando, vai continuar a atuar aí na questão da preservação do meio ambiente? Olha, a gestão ambiental, ela trata de uma mudança cultural, mudança de hábitos. Então, as campanhas são constantes dentro do MPT. Então, vamos tratar o nosso público interno, conscientizando, fazendo campanhas para que os recursos naturais que todo órgão público acaba consumindo, né, seja feito da melhor maneira possível, né? Então, a nossa política é uma política de antidesperdício, a utilização dos recursos naturais de forma muito racional, não é não utilização, porque isso é impossível, não é? Mas há uma utilização mais racional possível, né? Dentro e também com materiais mais recicláveis, renováveis, né? Usando fontes renováveis, diminuir consumo de água, de energia. Então, são várias frentes que o MPT socioambiental atua, né? Uma de conscientização, antidesperdício, com campanhas, com monitoramento das ações. Em que âmbito o Ministério Público do Trabalho pretende atuar na preservação do meio ambiente junto à sociedade?
dentro dessa gestão ambiental, a gente tem a questão da destinação adequada dos resíduos sólidos. Se você dá a destinação adequada dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, você vai promover a cidadania e renda para as pessoas que trabalham com esses materiais recicláveis, são os catadores. Que, na realidade, catadores são trabalhadores e culmina na atividade fim do Ministério Público, que é justamente cuidar dos direitos sociais dos trabalhadores. A coordenadoria socioambiental, do MPT socioambiental, ela, apesar de voltada para o seu público interno, gestão de bens públicos, administrativamente falando, ela vai culminar com uma missão institucional do Ministério Público, a atividade fim do Ministério Público. Eu gosto muito do tema e eu acho que promove mudanças. E promover mudanças é o que a gente precisa para essa questão. E quem faz no trabalho acaba fazendo em casa também. A senhora em casa também tem esse costume? Sim, sim. Há bastante tempo já. Eu tenho muita preocupação com isso, com o meu ambiente como um todo. E para finalizar, gostaria de saber se a senhora quer mandar um recado aí para o nosso telespectador. Bom, o recado é conscientização. Eu acho que as pessoas têm que prestar um pouco de atenção nos seus atos, quando vai fazer algum consumo, pensar se precisa realmente fazer aquela utilização daquele recurso natural, e se for o caso, ou fazer a sua escolha, a sua boa escolha, e pensar sustentavelmente. A pessoa, quando começa a desenvolver esse pensamento sustentável, ela percebe que o mundo pode melhorar com pequenos atos, e que não vai ter relevância nenhuma no dia a dia, mas que terá grande impacto na vida de outras pessoas. Bom, muito obrigada pela sua participação, venha nos visitar mais vezes. Obrigada. E parabéns aí pelo trabalho também. E para você que curte o nosso programa e deseja conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar www.mpt.gov.br. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Tchau!